Olá, eu sou Luciano, sou terapeuta do Instituto Pedra da Lua e eu quero te fazer uma pergunta. Já ouviu falar em sagrado masculino? Sabe o que é sagrado masculino? Pois bem, sagrado masculino é uma dimensão do nosso psiquismo, é uma estrutura presente dentro do nosso ser, tanto homens como mulheres. Essa estrutura ela é responsável na nossa vida por tudo aquilo que diz respeito a ir para fora, ou seja, força, controle, atitude, pensamento lógico, racionalidade, tudo isso está presente numa dimensão nossa chamada sagrado masculino. Ah, Luciano, mas isso não é machismo? Não, como eu acabei de falar, sagrado masculino está presente tanto em homens como mulheres. O que acontece é que através da evolução da nossa espécie, os homens, até por uma questão física, passaram a desenvolver muito mais esse lado do que as mulheres, ao passo que as mulheres passaram a desenvolver muito mais a questão da intuição, do pensamento. Vamos imaginar, lá atrás, na época que os seres humanos viviam em regimes tribais, né? Dentro de uma tribo, quem que é responsável por sair à caça? O homem, até por sua estrutura física. De modo que ele vai desenvolver mais essa coisa do ir para fora, da força, do controle, do raciocínio lógico, da espreita da presa. Ao passo que a mulher, pela questão de ficar em casa, cuidando dos filhos, das crianças, ela foi desenvolvendo muito mais essa questão intuitiva. Então, homens e mulheres, eles têm essas duas dimensões dentro deles, mas devido a questões sociais, o homem foi desenvolvendo mais um lado, a mulher foi desenvolvendo mais o outro. Agora, o fato da gente ter desenvolvido mais nós homens esse lado masculino não significa que esse lado esteja saudável dentro de nós. Muito pelo contrário, o que a gente observa nos dias de hoje são homens que estão muito distantes do seu sagrado masculino. Por quê? Já ouviu falar de um tal de patriarcado? O que é patriarcado? Patriarcado é o regime no qual a nossa sociedade vive há séculos, uma sociedade dominada pelos homens, na qual as mulheres foram sendo oprimidas, foram sendo tidos como menos capazes do que os homens, digamos assim. Basta para isso que a gente dê uma olhada hoje na nossa estrutura, né? Quantas vereadoras mulheres a gente tem em comparação com quantos vereadores homens a gente tem, né? A nossa sociedade ela é patriarcal até hoje, é uma sociedade machista, e a gente pode pensar que com isso só as mulheres saíram perdendo. Mas dentro desse sistema, desse regime do patriarcado, criou-se um estereótipo para o homem que eu diria que vai completamente na direção oposta do que é o sagrado masculino. Ou seja, a nossa sociedade passou a valorizar no homem características puramente instintivas, características que não levavam em conta a dimensão emocional do homem, ou seja, falar de emoção, falar de sentimento, chorar passou a ser coisa de mulherzinha. Homem que é homem não faz essas coisas. O problema é que a gente não pode ignorar que dentro de cada homem, assim como dentro de cada mulher, existe de fato dimensão emocional, né? Todo homem tem emocional, todo homem tem sentimento, né? O problema é que falar disso nunca foi muito fácil para quem é homem. Quem é homem sabe muito bem do que eu estou falando, né? A nossa sociedade ela não dá muito essa abertura para nós desde criança. Só que o que acontece? Toda emoção que não é olhada, toda emoção que é reprimida, não é uma energia que desaparece. Por mais que você finja que ela não exista, ela está ali. Quando ela não é expressada, compreendida, entendida, exteriorizada muitas vezes, ela é como se fosse uma energia acumulada que vai fazer força para aparecer de uma maneira não muito bacana. E no caso dos homens, dentro desse desequilíbrio do seu sagrado masculino, normalmente isso aparece como agressividade, mas pode aparecer de outras formas também, como uma sexualidade exagerada,
como alcoolismo, uso de substâncias, enfim, isso vai aparecer de inúmeras formas, né? Não são só os homens que passam por esse problema. Muitas vezes dentro de uma família, dentro de um sistema familiar, a mulher também é desencorajada, digamos assim, a falar de emoções. A gente vive numa cultura que valoriza muito mais o intelectual do que o emocional. O problema é que, como eu falei, o emocional existe, por mais que a gente finja que ele não existe. Pois bem, eu estou falando tudo isso para fazer um convite para vocês para esse trabalho que vai acontecer no próximo sábado, dia 12, no Instituto Pedra da Lua, que é um trabalho de resgate e cura do sagrado masculino. Peço perdão às mulheres, mas será um trabalho exclusivo para homens. Por que, Luciano? Por que só para homens? Justamente por essa questão, por ele tratar de questões que para o homem é muito difícil. Como é que a gente resgata, né, uma dimensão do psiquismo de alguém que está reprimida durante toda uma vida? Técnica, dinâmica e principalmente uma ferramenta sem igual, da qual nós dispomos no Instituto Pedra da Lua, chamada Sagrada Medicina Ayahuasca. Ela vai ser a rainha do processo. É através dela e através de algumas dinâmicas conduzidas por mim, Luciano, pelo meu amigo Renato Graciano, também terapeuta. Eu, junto com o Renato, a gente vai estar conduzindo, junto com a Sagrada Medicina Ayahuasca, esse processo de resgate, descoberta e cura dessa dimensão do sagrado masculino. Todos os homens são muito bem-vindos, não se preocupem, mulheres. Em outra oportunidade, eu prometo para vocês que a gente vai fazer um trabalho de sagrado masculino com as mulheres. No domingo, dia 13, vai ter um trabalho de sagrado feminino, e aí nós homens é que ficamos de fora, são só as mulheres que vão estar presentes, né? Um trabalho coordenado pela Renata Carmo, sensacional. Esse trabalho com o Sagrado Feminino ele já acontece há bastante tempo no Instituto Pedra da Lua, mas nesse domingo, assim como o trabalho do Sagrado Masculino, a Renata vai utilizar a Sagrada Medicina Ayahuasca, porque a Sagrada Medicina Ayahuasca ela faz coisas que nenhuma outra medicina faz isso, né? Ela ativa de forma tão profunda, deixando a gente tão sensível, que é como se ela preparasse todo o caminho para as dinâmicas que a gente vai estar fazendo, tanto com os homens no sábado como com as mulheres no domingo. Então, homens, estão todos convidados no próximo sábado, dia 12 de fevereiro, no Instituto Pedra da Lua, a partir das 19 horas. Muito obrigado!